Imagine-se num fim de tarde tranquilo. A casa está em silêncio. Talvez um pouco diferente do que sempre foi. Para muitos homens mais velhos, viver sozinho, sem uma parceira ao lado, é uma realidade. E muitas vezes, essa realidade é vista com um certo ar de melancolia, de abandono ou de solidão. As pessoas podem olhar para um homem idoso que vive só e pensam: coitado, como deve ser difícil para ele. Há uma ideia generalizada de que a vida sem uma mulher é uma vida incompleta, desorganizada. Talvez até sem propósito para muitos homens na idade madura. Mas será que essa é a verdade completa? Será que essa é a única perspectiva? E se eu lhe dissesse que essa imagem comum está muito longe de ser a história toda? E se lhe dissesse que, para muitos, viver sozinho nessa fase da vida pode desvendar surpreendentes caminhos para uma felicidade e plenitude que eles nem imaginavam? A verdade é que existem percepções erradas e até dolorosas sobre a vida do homem idoso que vive sozinho. E elas raramente captam a riqueza e a profundidade das suas experiências. É hora de desvendar o que realmente acontece. Neste vídeo, vamos mergulhar em 5 verdades surpreendentes que todo sênior precisa saber sobre a vida de homens mais velhos que vivem sem uma mulher. Vamos desmistificar preconceitos e mostrar um lado que é muitas vezes ignorado. Um lado de descoberta, crescimento e, sim, de uma profunda alegria. Prepare-se para ver essa realidade com outros olhos. Assista até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode mudar completamente a sua visão. Então, vamos começar com a primeira dessas verdades. Algo que pode parecer contraintuitivo para muitos. A primeira verdade é que a vida a solo para o homem mais velho muitas vezes abre as portas para uma autonomia e uma autodescoberta incríveis. Pense comigo durante grande parte da vida. As decisões são muitas vezes tomadas a dois. A rotina é partilhada. Os hobbies e interesses podem ser moldados pela dinâmica do casal ou pelas responsabilidades familiares. Quando essa estrutura muda e o homem se encontra a viver sozinho, há um espaço imenso que se abre, de repente. Não há mais a necessidade de negociar o que ver na televisão, onde jantar ou como organizar o tempo. A liberdade de escolha torna-se plena e exclusiva. Isso não significa uma vida sem propósito. Muito pelo contrário. Muitos homens descobrem, pela primeira vez em muito tempo, o que realmente os move. Podem revisitar paixões antigas que foram deixadas de lado. Talvez um violão empoeirado no canto. Livros que nunca tiveram tempo de ler. Ou aquele projeto de carpintaria que sempre adiaram. Outros podem explorar interesses completamente novos, como aprender a cozinhar pratos mais elaborados, iniciar um curso de línguas, ou dedicar-se à jardinagem de uma forma que nunca antes foi possível. Lembro-me do Sr. Manuel, vizinho da minha avó, depois de ficar viúvo. Parecia um pouco perdido no início, mas com o tempo, ele redescobriu a paixão por caminhar. Não caminhava apenas na rua, mas começou a fazer trilhos pela natureza. Descobriu grupos de caminhada e, através disso, conheceu lugares e pessoas novas. Ele disse-me uma vez: nunca pensei que, aos 70 anos, fosse sentir-me tão livre para explorar o mundo à minha volta, no meu próprio ritmo. Essa redescoberta de si mesmo, essa capacidade de se redefinir fora de um papel de relacionamento, é poderosa e profundamente enriquecedora. A casa dele tornou-se o seu santuário, um lugar onde ele podia ser verdadeiramente ele mesmo. Sem filtros ou compromissos, ele podia comer o que quisesse, a hora que quisesse, sem ter de pensar em mais ninguém. Podia deixar as coisas no seu lugar ou mudar tudo de sítio sem pedir opinião.
E essa liberdade, acredite, para muitos, é um tesouro recém-descoberto. É uma oportunidade de se reconectar com a sua essência, de ouvir a sua própria voz interior e de construir uma vida que espelha as suas mais profundas aspirações, sem as distrações ou as expectativas, muitas vezes não ditas, de uma vida a dois. Agora, vamos à segunda verdade, que está intrinsecamente ligada à primeira e pode surpreender ainda mais a vida a solo. Muitas vezes leva a conexões mais profundas e significativas com amigos e família, que vão além das relações românticas. Pode parecer contraditório. Não é a ideia de que um homem sozinho se tornaria mais isolado, mas a realidade é frequentemente o oposto. Quando a energia e o foco não estão direcionados para uma parceira, há uma redistribuição natural dessa energia para outras relações importantes na vida. Muitos homens começam a investir mais tempo e atenção nas suas amizades masculinas, que talvez tivessem diminuído ao longo dos anos devido às responsabilidades familiares ou à dinâmica do casal. Jantares com amigos, saídas para tomar café, jogos de cartas, ou até mesmo atividades mais elaboradas como viagens de pesca ou caça. Essas interações tornam-se mais frequentes e mais valorizadas. Pense também na relação com os filhos e netos, sem as rotinas e as demandas de um relacionamento principal. O homem pode ter mais flexibilidade e disponibilidade emocional para se dedicar a esses laços. Ele pode tornar-se o avô que conta histórias e leva os netos à escola, o pai que visita os filhos com mais frequência, ou o amigo que está sempre disponível para uma conversa sincera. Lembro-me do tio Antônio. Depois de perder a esposa, ele era um homem que sempre dependera muito dela para a organização social. Mas depois, ele começou a ser o motor de muitos encontros familiares. Organizava os almoços de domingo, as viagens de fim de semana com os netos, e tornou-se o confidente de muitos sobrinhos. Ele dizia que, antes, as suas conversas eram sempre a dois. Agora, tinha de ser ele a puxar pelos assuntos, a ligar, a procurar as pessoas e, nessa busca, descobriu a profundidade dos laços que já existiam, mas que talvez não tivessem sido tão ativamente nutridos. Ele percebeu que a sua rede de apoio era muito mais vasta do que imaginava, e que a solidão que muitos supunham era, na verdade, preenchida por uma rica tapeçaria de relações. A verdade é que a falta de uma parceira pode, ironicamente, fortalecer a autonomia social do homem, levando-o a ser mais proativo na manutenção e no aprofundamento das suas outras relações. Ele aprende a ser o centro da sua própria rede social. Em vez de depender de alguém para facilitar essa interação, é uma redescoberta do valor da amizade e da família num sentido mais amplo e talvez mais puro. E continuando a nossa jornada para desvendar as verdades sobre a vida a solo do homem sênior, chegamos à terceira verdade, que é um ponto muitas vezes subestimado, mas fundamental à vida sem uma parceira, pode levar a um foco muito maior na saúde e no bem-estar pessoal. É um mito comum pensar que um homem sozinho vai deixar-se ir, viver de comida pronta e negligenciar-se. No entanto, o que muitos descobrem é o oposto. Quando não há mais uma parceira para cuidar de certos aspectos da saúde, desde lembrar de tomar os remédios, até preparar refeições equilibradas ou incentivar a prática de exercício físico, o homem é forçado a assumir essa responsabilidade por si mesmo. E para muitos, este é um catalisador para uma nova consciência e proatividade em relação à sua própria saúde. Pode começar de forma simples, com a necessidade de aprender a cozinhar refeições básicas. Mas logo, a curiosidade leva-o a explorar receitas mais saudáveis, a descobrir o prazer de preparar os seus próprios pratos,
e a perceber o impacto que uma boa alimentação tem no seu dia a dia. Vejo isso acontecer muito. Homens que antes mal entravam na cozinha, agora orgulham-se das suas sopas caseiras, dos seus legumes frescos e até arriscam em pratos mais elaborados. O mesmo acontece com a atividade física. Sem a rotina de um casal, o homem pode sentir a necessidade de se manter ativo para preencher o tempo e para combater a inércia. Muitos começam a caminhar diariamente, a inscrever-se em aulas de grupo, a frequentar o ginásio ou a praticar desportos que lhes dão prazer. O Sr. Fernando, por exemplo, que era um homem de escritório a vida inteira e nunca tinha tido tempo para exercício. Depois de enviuvar, começou a fazer natação. Ele descobriu que a água não só aliviava as dores nas articulações, mas também lhe dava uma sensação de liberdade e bem-estar mental. Ele passou a ser assíduo na piscina e a fazer exames de rotina com muito mais regularidade e atenção. Ele percebeu que a sua saúde era a sua responsabilidade primária e que, sem ela, as suas outras liberdades não significariam tanto. Além disso, a solidão inicial pode levar à procura de atividades sociais ligadas ao bem-estar, como grupos de caminhada, aulas de dança ou voluntariado, que promovem não só a saúde física, mas também a mental e emocional. A verdade é que, para muitos homens, viver sozinho aos 60+ torna-se uma oportunidade para se tornarem os principais guardiões da sua própria saúde, desenvolvendo hábitos mais conscientes e sustentáveis que talvez nunca tivessem adotado de outra forma. É um ato de amor próprio e de autonomia que se reflete numa vida mais vibrante e com mais qualidade. E agora, vamos mergulhar na quarta verdade, que está intrinsecamente ligada à autonomia e à autodescoberta. A vida a solo impulsiona o desenvolvimento de novas habilidades domésticas e uma independência prática inesperada. Há uma imagem caricatural do homem que vive sozinho e que é desorganizado, que não sabe passar uma roupa, ou que se perde na cozinha. E, claro, alguns podem começar assim, mas a necessidade é a mãe da invenção. Não é. O que acontece é que muitos homens, que talvez tivessem uma parceira a gerir grande parte das tarefas domésticas e da organização da casa e das finanças, são agora confrontados com a necessidade de aprender e executar essas tarefas por si mesmos. E o que surge daí é uma profunda sensação de competência e orgulho. Pode ser algo tão simples como aprender a operar a máquina de lavar roupa corretamente, a passar a ferro, ou a limpar a casa de forma eficiente. Mas também pode envolver tarefas mais complexas, como gerir as contas, fazer as compras de supermercado de forma inteligente, ou até mesmo pequenas reparações domésticas que antes chamaria alguém para fazer. Conheci o Sr. Zé, um reformado que sempre foi um empresário de sucesso, mas nunca tinha precisado de se preocupar com as trivialidades da casa. Quando a esposa faleceu, ele viu-se perante um desafio. As primeiras semanas foram caóticas, segundo ele, mas com o tempo, ele começou a ver vídeos no YouTube para aprender a cozinhar pratos simples, a organizar a sua despensa de forma lógica e até a fazer pequenos arranjos elétricos ou de canalização. Ele relatou uma satisfação enorme em cada pequena vitória. Nunca pensei que pudesse sentir-me tão orgulhoso de um bife bem passado ou de um armário bem arrumado. Ele me disse com um sorriso: é uma nova forma de independência. Essa capacidade de se virar sozinho não é apenas prática. Ela constrói confiança e autoestima. Mostra ao homem que ele é capaz, que tem recursos internos para lidar com os desafios do dia a dia, e que a sua autonomia não é apenas emocional, mas também prática,
É um renascimento de habilidades que talvez estivessem adormecidas, e uma prova de que a idade não impede o aprendizado e o crescimento. A casa torna-se o seu reino, gerido por ele, à sua maneira, refletindo a sua personalidade e as suas escolhas. Chegamos agora à quinta e última verdade, que é talvez a mais profunda e, para muitos, a mais surpreendente de todas a vida, a solo para o homem mais velho, pode levar a um tipo diferente de felicidade e contentamento. Não necessariamente ligado a uma parceria romântica, mas sim a uma profunda realização pessoal e paz interior. A sociedade muitas vezes nos ensina que a felicidade plena só é alcançada em casal, que a velhice a solo é sinônimo de solidão e tristeza. Mas essa é uma visão simplista e muitas vezes limitadora da complexidade da experiência humana. Para muitos homens que vivem sozinhos, a ausência de uma parceira abre espaço para uma introspeção e um autoconhecimento que antes não eram possíveis. Há uma liberdade para refletir sobre a vida, sobre os valores pessoais, sobre o propósito de cada dia, sem as distrações ou as expectativas de outra pessoa. Isso pode levar a uma reavaliação do que realmente importa, a uma apreciação mais profunda das pequenas coisas da vida, o silêncio da manhã, o calor de uma chávena de café, a beleza da natureza ou a simples alegria de um hobby. Lembro-me do Sr. Joaquim, um homem que sempre foi muito centrado na família e que, depois de viúvo, parecia ter perdido o chão. Mas, com o tempo, ele começou a passar mais tempo na sua varanda, a observar os pássaros, a ler poesia, a escrever as suas memórias. Ele contou que, no início, sentia um vazio, mas, gradualmente, esse vazio foi sendo preenchido por uma sensação de calma e plenitude que ele nunca havia experimentado antes. Ele descrevia-o como uma paz interior, uma aceitação da sua própria companhia e uma redescoberta da sua espiritualidade ou da sua filosofia de vida. Ele percebeu que a felicidade não estava necessariamente no outro, mas sim em si mesmo, na capacidade de se conectar com o seu mundo interior e com o ambiente à sua volta de uma forma mais consciente e serena. Essa felicidade não é a ausência de dor ou de saudade. Essas emoções são naturais e fazem parte da jornada humana. Mas é a capacidade de encontrar alegria e significado na sua própria companhia, de construir uma vida que é autêntica e alinhada com os seus próprios desejos, e de nutrir um sentido de propósito que transcende o relacionamento romântico. É a liberdade de ser vulnerável consigo mesmo, de rir, de chorar, de sonhar, tudo no seu próprio ritmo e à sua própria maneira. É uma felicidade que emana da independência emocional, da capacidade de encontrar a sua própria luz, independentemente das circunstâncias externas. Não é uma felicidade egoísta, mas sim uma felicidade que, paradoxalmente, permite que as conexões com os outros sejam mais genuínas, porque vem de um lugar de completude interna, e não de necessidade ou dependência. É a celebração de uma vida bem vivida, com todos os seus capítulos, e a coragem de abraçar o presente e o futuro com serenidade e otimismo. E então, o que aprendemos hoje? Descobrimos que a vida de um homem mais velho que vive sozinho sem uma mulher não é de forma alguma uma sentença de solidão ou declínio. Pelo contrário, ela pode ser um portal para uma liberdade pessoal sem precedentes, para uma redescoberta de si mesmo através de novas paixões e interesses. Vimos como essa fase da vida pode fortalecer e aprofundar as suas conexões com amigos e familiares, criando uma rede de apoio e afeto que é verdadeiramente rica. Exploramos como a autonomia diária pode levar a um maior foco na saúde e no bem-estar, transformando hábitos e promovendo uma vida mais vibrante.
e testemunhamos a incrível capacidade de desenvolver novas habilidades práticas, construindo uma independência que eleva a autoestima e o orgulho. Por fim, e talvez o mais importante, percebemos que tudo isso culmina num tipo diferente de felicidade e contentamento, uma paz interior e uma realização pessoal que nasce da autonomia e do autoconhecimento. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua vida, na sua saúde e na sua felicidade. A vida é uma jornada contínua de crescimento e descoberta, independentemente da idade ou das circunstâncias. Cada dia é uma oportunidade para abraçar novas experiências, para se conectar consigo mesmo e com o mundo à sua volta de uma forma mais profunda. A sua vida é um testemunho da sua resiliência e da sua capacidade de se adaptar e prosperar. Se este vídeo o fez pensar, se o inspirou, ou se ressoou de alguma forma consigo, por favor, partilhe-lhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua experiência é valiosa e pode ajudar outros que estão a passar por situações semelhantes. Gostaríamos muito de ouvir a sua perspectiva. E se ainda não o fez, por favor, deixe o seu gosto no vídeo e subscreva o nosso canal para mais conteúdos que o ajudem a viver a sua melhor vida em todas as idades. É um prazer ter a sua companhia nesta jornada. Viva a sua melhor vida em todas as idades. A vida está apenas a começar, de muitas maneiras surpreendentes.